Marlene, bom dia. Você sabe o que é o CCIH? Pois é, eu estou hoje aqui no Hospital Santa Maggiore, unidade Itaim do Prevent Senior, onde nós vamos falar um pouco mais para vocês sobre o que é o CCIH. CCIH é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Todo hospital tem que ter essa comissão. Essa comissão é um grupo de profissionais, desde o médico, o enfermeiro, até o diretor clínico, a administração, participantes da farmácia, do centro cirúrgico, da cozinha. Toda essa equipe preocupada na prevenção de infecções que possam estar relacionadas à assistência à saúde prestada ao paciente. Na verdade, hoje em dia a gente nem usa mais esse termo infecção hospitalar. Na verdade, todo paciente, quando ele vem para o hospital, ele está suscetível a infecções que são relacionadas à própria assistência à saúde. Então, não é que o hospital causou a infecção, é a própria imunidade do paciente, são os procedimentos realizados que acabam tendo um próprio risco inerente de uma infecção. Como a gente pode ver no exemplo desse quarto, as cortinas, elas têm que ser feitas de materiais laváveis. O sofá, ele é feito também de um material de fácil limpeza, com material úmido. As paredes, elas também são pintadas com tintas laváveis. O rodapé, ele é arredondado para não acumular sujidade. A mesa também, ela é constituída por uma fórmica de fácil limpeza. Tudo isso faz parte do trabalho da equipe da Comissão de Controle de Infecções. Que às vezes o familiar, ele acha que vai visitar o doente, então ele vai trazer trufas, vai trazer flores, vai trazer frutas. Então existem algumas regras que a gente precisa respeitar para a proteção do nosso familiar ou até do nosso amigo que está internado. Então, por exemplo, flores. Não é para trazer flores para o hospital, porque as flores elas podem conter insetos, fungos, e se o paciente está com a imunidade baixa, isso pode propiciar uma infecção. Alimentos, não tem tanto a ver com infecção, mas muitas vezes o paciente está submetido a uma dieta específica para controle de diabetes, de pressão alta. Então, não é qualquer alimento que ele pode se beneficiar. Se você estiver gripado, com febre, não sabe exatamente o que você tem, evite visitar também o seu familiar. Porque muitas vezes para você é apenas uma gripe, mas para o paciente que já está adoentado, isso pode representar uma piora do quadro clínico. Do mesmo jeito, a gente orienta a não trazer crianças para o hospital, porque criança muitas vezes tem aquelas doenças próprias da infância, uma catapora, mesmo gripe, sarampo, e para a criança isso é uma coisa comum, e para nós, ainda mais que temos pacientes idosos, para o idoso isso pode representar maior risco. Então, são todos esses detalhes voltados para o familiar, para o paciente, para o ambiente, que são as preocupações da CCIH. Um hábito que nós percebemos assim histórico nas pessoas que frequentam o hospital ou mesmo as visitas é o hábito de sentar-se na cama do paciente. Então, isso às vezes a gente vê até como uma ação de carinho, né? Você pula em cima do paciente, abraça, e na verdade a gente tem que entender que a gente vem da rua, né? Nós estamos em contato com bactérias, com vírus, e mais uma vez o paciente ele está debilitado. Então a gente entrou no quarto, a primeira coisa a gente tem que fazer a higienização das mãos. Então em todos os nossos quartos, vocês podem observar, a gente tem um dispositivo de álcool gel, que é para fazer a higienização das mãos, e todos os banheiros de cada quarto também tem uma pia com o sabão próprio para fazer a higienização de mãos. Então a recomendação é: entrei no quarto, antes de encostar no paciente, eu lavo as minhas mãos, e antes de eu deixar o hospital, eu repito essa ação. Todos os profissionais, eles são orientados a utilizar equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, eles englobam luvas, aventais,
máscaras, isso na dependência do tipo de doença que cada paciente apresenta. Então, um exemplo, a tuberculose é uma doença que se transmite pelo ar. Então, o profissional de saúde, ele é orientado a utilizar uma máscara específica que vai protegê-lo daquela doença. Uma coisa mais comum, que é mais observada no dia a dia também, são as bactérias multiresistentes. Hoje, infelizmente, as bactérias multiresistentes são uma realidade nos hospitais e, na verdade, a ideia é você evitar que aquela bactéria seja transmitida de um paciente para outro através dos cuidados que ele recebe. Na porta do quarto, a gente coloca uma plaquinha que tem as orientações necessárias para o profissional. Na verdade, a nossa empresa, a gente desenvolveu um folder que é entregue, um folheto, para todos os pacientes internados. Nesse folder, a gente coloca essas orientações básicas que a gente conversou aqui. Então, a importância da higiene das mãos, o fato de não trazer flores, não sentar na cama do paciente. Então, aqui a gente já procura chegar perto do familiar com essas orientações. Então, uma coisa que eu acho importante também da gente lembrar são os cuidados do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, né? Então, nós temos aqui dentro do hospital, e assim como em todos os nossos hospitais, um centro de material esterilizado. Esse centro de material esterilizado, ele é desenvolvido somente para cuidar de todos os equipamentos instrumentais utilizados na cirurgia dos pacientes. Então, os materiais, eles passam por uma lavagem com um sabão enzimático próprio, logo depois que é usado. Depois ele passa por uma super lavadora que chega a 100 graus Celsius e com isso ele já faz uma desinfecção de alto nível. É que nem uma super máquina de lavar louça gigante, parecido com o que a gente tem em casa, mas ela utiliza uns produtos específicos para matar os vírus e as bactérias, remoção de sangue, secreções. Depois o equipamento, dependendo da constituição, ele vai para um outro tipo de desinfecção ou ele vai para a esterilização, que é a autoclave, né, mais conhecido. A autoclave, ela faz uma esterilização a vapor e o equipamento, o instrumental sai do outro lado estéril, pronto para uso. Ele fica embalado em embalagens especiais, numa temperatura recomendada, com a certeza de que não tem nenhuma bactéria e nenhum vírus para poder ser utilizado em outra cirurgia. E nós somos muito exigentes no controle de todos esses passos. Então, desde o alimento que é servido para os nossos pacientes, desde a higiene do hospital, né, os produtos utilizados para a higienização dos nossos hospitais, eles são o mais próximo possível de não conter cheiro, de não causar alergia, porque os pacientes podem ter irritação. Todo o sistema da farmácia é controlado, né, o transporte desses medicamentos dentro do hospital. Então, a gente tem, sim, uma preocupação muito importante, principalmente pela própria imunidade dos nossos pacientes. E lembrando que a higienização das mãos é a sua ação mais importante e eficaz também nesse controle.